Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje vamos falar sobre essa maquininha de fazer nó, de um auxiliar para fazer o nó SF, que também é conhecido como FG. Esse nó é aquele nó que une a linha de multifilamento com a linha de monofilamento, normalmente o líder. Essa maquininha promete fazer com que a feitura daquele nó, que é um pouco complicadinho para fazer nos dedos, às vezes machuca a mão de algumas pessoas, fique muito mais fácil de fazer. Lógico, existem várias técnicas de fazer esse nó, mas essa maquininha diz que simplifica bem e que fazendo o nó, utilizando ela, o nó vai ficar mais reforçado, vai ficar melhor feito. Isso eu vou testar na prática, mas a princípio como funciona essa maquininha? Essa maquininha ela tem 3 presilhas que você enrola as linhas aqui. A de monofilamento, o líder de fluorocarbono normalmente é colocado nessa aqui de baixo, a princípio, e nessas duas aqui você estica a linha de multifilamento. Dá uma voltinha, esticou, fica presa, dá outra voltinha aqui, esticou, ficou preso. Opa, ela é meio durinha, tá, pessoal? Por isso que é bom fazer com as duas mãos assim. Antes de falar um pouco dessa maquininha, vamos falar de uma das invenções que mais ajudaram os pescadores esportivos que pescam com isca artificial, que foi justamente o aparecimento desses cordões que a gente chama de linha de multifilamento, que são vários filamentos, mas muitos filamentos mesmo, interlaçados, e eles têm algumas tramas que varia de marca para marca, de modelo para modelo e de número de fios para fios. Esse que eu estou mostrando é um dos mais antigos que eu tenho, ele é um de 4 fios e é bem áspero. Eu falo 4 fios ou 4 stands ou 4x, que são as nomenclaturas normalmente utilizadas para as linhas de multifilamento. E qual que foi a grande evolução desse tipo de linha? É que se conseguiu colocar uma resistência muito grande numa linha muito mais fina. Antes, a gente utilizava a linha de monofilamento, que normalmente era nylon, ou alguma coisa parecida com nylon. Também já existia a de fluorocarbono, mas para ter a mesma resistência, eles tinham que ter bitolas muito maiores. Agora tem vários tipos de multifilamento, fluorocarbono, misturas entre fluoro e nylon, que são aqueles fluoro-coated, enfim, tem muitas linhas. Essa linha aqui, que a gente usa mais, por ser linhas mais finas, então a gente pode ter mais quantidade de linha em carretéis cada vez menores, e com bastante resistência, elas têm um probleminha. Como elas são muito finas em relação às libragens delas, elas ficam muito suscetíveis a um negócio que a gente chama de abrasão. Se uma linha dessa muito fina encosta, por exemplo, numa craca, num pau, numa pedra, ela tende a se romper com muito mais facilidade do que uma mesma linha da mesma libragem, que seria de maior bitola, de uma linha de nylon ou de uma linha de fluorocarbono. Para resolver esse problema, o que a gente faz? A parte que mais é exigida da linha, a gente utiliza uma linha de fluorocarbono, alguns usam nylon, mas normalmente fluorocarbono, depende muito da bitola da linha também, porque tem pessoas que não gostam, em pescarias com iscas naturais, eles normalmente usam uma linha um pouco mais grossa, mesmo sendo de multifilamento, eles usam linha mais grossa e depois colocam um girador direto e já colocam castor com isca natural. Mas eu estou falando das iscas artificiais, essas que a gente está acostumado mais ver nos canais de pesca de tucunaré, enfim, de robalo, que são essas linhas mais finas, que a gente busca mais performance, enfim, com mais precisão, mais facilidade de arremessar iscas leves. Devido a essa necessidade, a gente usa uma linha de monofilamento, normalmente fluorocarbono, porque fluorocarbono ele tem mais resistência à abrasão do que o nylon coated, enfim, é uma linha muito resistente à abrasão, e que vai ter mais ou menos a mesma resistência da linha de multifilamento, só que com uma bitola maior. Então, onde é mais exigido na linha, que é na ponta, perto da isca, onde pega no peixe, pega naquelas lixas das bocas dos peixes, e pega mais em toco e pedra. Então, nessa parte mais próxima da isca, é utilizado o líder, e por isso
a necessidade de se fazer um nó. Como amarrar essa linha mais resistente à abrasão numa linha fininha dessas de multifilamento? Bom, aí existem diversos nós. Muita gente gosta do Albright modificado porque é mais fácil de fazer, mais rápido. Algumas pessoas gostam mais do Midnight, que é aquela que enrola muitas vezes na mesma linha para fazer um nó mais comprido. Isso é muito usado em pesca oceânica. Tem alguns nós que a linha entra por dentro da multifilamento e é um outro processo ainda mais específico. Existem vários métodos, mas o que a gente mais usa aqui são o Albright modificado, que é muito fácil de fazer, tem vídeo no canal que faz através de um laço e dá umas 5, 6 voltas, depois volta 5, 6 voltas, aperta, já foi. Confirma o nó, faz um pequeno acabamento, alguns nem fazem acabamento e pronto, já está feito esse nó. O Midnight, que eu acabei de falar, que é um que eu gosto muito, não para linhas muito finas, mas para linhas acima de 25 libras, 30 libras, o Midnight já é um nó que performa muito bem, é muito fácil de fazer, dá para fazer com aquele chumbinho, aquela chumbadinha. Tem vídeo no canal que eu mostro como fazer esse nó, e tem algumas maquininhas também que fazem esse nó, inclusive maquininhas elétricas que ajudam a fazer esse nó. E tem o nó SF ou FG, que eu acho mais resistente para as linhas muito finas, essas que a gente pesca no BFS. Lógico, tem gente que utiliza somente fluorocarbono no BFS, com fluorocarbono e um líder na ponta do fluorocarbono. É muito comum isso também. Mas a gente está falando do nó para unir multifilamento e o líder de fluorocarbono. Nesse caso, essa maquininha promete ajudar você a fazer o nó. A gente vai fazer um nó, eu vou comentando como é que eu estou fazendo e depois vou fazer uns comentários finais sobre o que eu achei ao utilizar essa maquininha. Como eu falei, essa maquininha tem 3 presilhas. Primeiro eu prendi no canto a linha de multifilamento, depois eu prendi na outra presilha o multifilamento ainda, e agora eu venho com a monofilamento, líder, né? E dou uma volta e prendo. Elas ficam bem firmes, viu? São presilhas muito boas. Como eu falei também, você começa a dar uma volta, daí dá outra volta, dá uma acertadinha, puxa um pouco o nó para baixo, ó, você deve estar vendo que eu estou puxando um pouquinho o nó para baixo, para ele ficar mais certinho, fica melhor feito, fica mais bonito, fica mais fácil de fazer também. Poderia simplesmente fazer sem dar essa puxadinha, mas não fica tão bem feito, então dessa forma fica melhor. Vocês podem ver que o nó ele é feito sob uma certa pressão, não é muita pressão, a maquininha não tem muita pressão, mas ela já dá a pressão mais do que necessária para o nó ficar bem no lugar e é muito confortável fazer. Lógico, no começo, para quem está acostumado a fazer no dedo, como eu estou acostumado, então estrangula os dedos, tudo, é um pouco difícil, assim, tem um período de adaptação, mas depois fica mais fácil. Aí tira todos os... Na verdade não precisa tirar todos, né? Era só colocar a multi junto com a mono nesse do canto direito, mas resolvi tirar todos, aí fica mais fácil colocar. Aí eu coloco na posição que eu queria. Você vê que a maquininha ela é um pouquinho mais curta, eu cortei a linha um pouquinho mais curta que a maquininha, aí é só flexionar a maquininha, né? Usar, já que ela tem a molinha chega, não precisa ter muita pressão também, porque agora é só o acabamento, o nó já estava pronto, isso daí é o acabamento. Cada um faz o acabamento do jeito que quer, tem gente que faz 4 nós cegos, eu prefiro fazer dessa forma. E são 4 laçadas, depois eu desfaço, e aí uma passa por cima da outra e faz o acabamento ficar mais perfeito, do jeito que eu acho. Mas isso é uma questão muito particular. Tem muita gente que usa nós cegos, 4, 5 nós cegos e pronto. Agora dá aquela confirmada boa e corta as pontas. Nessa hora tem gente que gosta de deixar aquele pouquinho do monofilamento para dar uma acertada no maçarico, né, naqueles isqueiros maçarico. Eu só costumo queimar essa partinha que sobra da multifilamento para ela não desfiar. No caso eu estava sem isqueiro, então não fiz. Normalmente eu evito esquentar a linha de mono ali, porque pode pegar um pouco da multi e aí já era. Bom, essa maquininha ela tem 2 formas de
tá com ela, uma ela é travadinha, assim, fica pequenininha, e aí você aperta aquele botãozinho, ela expande, ela tem uma molinha. Bom, pessoal, vocês viram eu fazendo o nó. É um nó que fica muito bem feito, mas vou pontuar algumas coisas a respeito desse equipamento. Primeiro, é um equipamento que você vai ter que aprender a usar. Não é difícil usar. Quem faz o SF ou a navara, utilizando a vara como, vamos dizer assim, o esticador de linha, ou os dedos, vai ter muita facilidade em fazer com esse tipo de equipamento. Lógico que quem faz com o dedo faz mais rápido, porque você só gira e você faz o nó bem mais rápido do que com esse equipamento. Mas quando você faz na mão, você acaba estrangulando o dedo, enfim. Tem gente até que usa umas dedeiras para não machucar tanto. Esse daqui não, esse daqui te deixa muito tranquilo, você pode fazer devagar o nó, mas tem alguns macetinhos. Quando você vai passar o monofilamento aqui, esse monofilamento ele precisa ter um comprimento que vai mais ou menos a distância que você vê aqui, você vai precisar de um monofilamento, que ele passe com uma certa folga da linha que está esticada por esses outros dois fixadores. A linha multifilamento não tem muito segredo. Você passou aqui, deu uma voltinha, passou aqui, deu outra voltinha, prendeu, tá tudo tranquilo. É bem fácil de utilizar. Na hora do acabamento, vocês viram que muda-se as posições da linha. Fica só aquela pontinha que sobra da multifilamento para você fazer o acabamento. O nó fica bem feito. Outro truquezinho na hora de fazer esse nó com essa maquininha é ir puxando para baixo os nozinhos que você vai fazendo. Os primeiros nós, os 2, 3 primeiras voltinhas, você dá uma puxada para ele já dar uma tensionada e ele ficar aqui para baixo. Daí o nó vai sair mais perfeito. E lógico, tudo você vai ter que treinar. Você vai ter que fazer umas 2, 3, 4 vezes em casa até ficar, vamos dizer assim, fluente no uso dessa maquininha. Mas eu achei uma maquininha boa, gostei, é bem construída, tem alguns defeitinhos, como todos os equipamentos muito baratos têm, tem que tomar cuidado, porque senão esses negocinhos prateados que seguram, eles tendem a sair, ó, aqui já está saindo inclusive, aí você tem que apertar para ele voltar, mas é um equipamento que eu recomendo para quem quer fazer nó SF ou FG com mais qualidade, menos esforço e enfim, gostei, por isso eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Abraço pessoal, até mais!